galera, estamos aqui com um convidado muito especial, Eli Matheus, mais uma vez dos estúdios da Liga Médica em São José dos Campos. Eli Matheus, se apresenta aí pra galera de casa te conhecer um pouco mais. Bom, e aí galera, meu nome é Eli, então, eu tenho 33 anos, jogo Magic desde 1998, entre várias paradas aí, eu comecei em 2015 no formato Pauper, né, que hoje é o meu formato favorito, é onde eu produzo conteúdo, né, e hoje estou aqui para falar um pouquinho dele. Então, exatamente por isso que ele está aqui, porque ele é especialista no Pauper e a gente quer saber, Eli, qual que é o futuro do Pauper? Cara, há uns 2 anos atrás eu achava que era uma pergunta difícil de ser respondida, né, por vários fatores, mas o maior deles sempre foi o preço e a comunidade. Né? Então, eu acho que isso é um dos fatores que faz o futuro do Pauper ser promissor. Né? É um formato acessível, que tem uma comunidade muito engajada. Né? Hoje o Pauper praticamente só sobrevive por causa da comunidade. E ainda bem a Wizards, né, e a Channel Fireball, por consequência, tem começado a ver o Pauper. Né? A gente teve vários eventos aí, a Star City também começou a dar atenção para o Pauper. Então eu vejo que esses fatores fazem o Pauper ter realmente um futuro como formato. Né? Que hoje um problema dele é não ser um formato, né? Ele é basicamente informal. Ele, né, nos campeonatos ele roda como casual, né? Então esse é um dos motivos que eu acho que vale a pena você ver o Pauper como um formato e consequentemente ter um futuro interessante aí. Entendi. Há mais ou menos uns 2 anos mesmo rolou esse boom no mercado do Pauper, né? A Channel Fireball anunciou que ia começar a fazer paralelos grandes, etc. E agora, esse final de semana, algo histórico. Pela primeira vez, o Pauper levou um jogador a um grande evento de Magic. O Pauper classificou um jogador para o Mythic Championship. A Channel Fireball fez esse torneio e não só fez o torneio, como deu uma visibilidade para ele. Colocaram um vídeo coverage, 2 Hall of Fames comentando, Scott Vargas, William Jensen. Foi legal, porque deu para ver que eles estudaram o formato, porque eles sabiam do que eles estavam falando. Então, os jogadores profissionais, eles tiveram que estudar o Pauper. Ou seja, acho que não tem mais como ignorar o Pauper mais. O Pauper é um formato. A Wizards tem que oficializar isso e começar a fazer cada vez mais torneios, porque realmente eu acho que o formato que mais cresce, provavelmente, nos últimos anos é o Pauper. São os torneios que você vê aumentando a quantidade de jogadores, as cartas aumentando de preço. E eu queria falar também sobre isso, sobre as cartas aumentando de preço. O que você acha que o Pauper, ele crescendo mais, o que vai acontecer com o mercado financeiro do Pauper? Porque tem algumas cartas que já tem um preço assim de carta legacy, né? Sim. Tipo, carta comum de R$50, carta comum de R$200, no caso do Oubliette, Arabianites. Então, o que você acha que vai acontecer com o mercado do Pauper, com o crescimento do Pauper? Como você comentou, né, uns 2 anos com esse boom do Pauper, o preço já foi um problema que realmente afetou o bolso dos jogadores. Battle Squish, Chainer's Edict, várias cartas desse tipo, principalmente pela tiragem delas, atrapalhou muito, então o acesso era muito complicado. Claro que alguns Masters ajudaram isso, né, colocaram algum reprint dessas cartas, então melhorou o acesso, mas ainda tem cartas, como as Cantrips, por exemplo, Ponder, Preordain, Brainstorming, Preordain bateu quase R$20 agora, Gust já 25, 30. Então assim, são cartas essenciais para o formato que você precisa ter na sua pool e que realmente pesam no bolso do jogador. Então assim, esse é um ponto que é complicado, porque se a Wizards oficializar agora e não planejar reprints, nem que sejam funcionais nesse primeiro momento, mas ela precisa de reprints, vai causar um aumento estrondoso no preço das cartas, e isso é um dos piores fatores que pode acontecer para o Pauper, porque o Pauper é acessível basicamente por causa de preço. Muita gente joga Pauper por causa de preço, né? Cada um tem o seu motivo, né? Várias outras coisas, competitividade, comunidade e tal, mas o preço é um dos fatores. Então assim, eu acho que a Wizards precisa realmente pensar muito bem nisso, porque o preço vai aumentar muito. Então a Wizards precisa criar um processo a curto prazo ou médio prazo para que essas coisas não afetem o formato. Porque se você só sancionar hoje e largar, vai ter um problema e talvez a curto prazo a comunidade já não aceite muito bem isso, porque vai ficar muito mais difícil o acesso. Entendi, mas você acha então que se o Pauper perder essa identidade do Pauper de ser um formato barato, ele acabaria fracassando como formato talvez, se por acaso a Wizards simplesmente sancionar, fizer alguns reprints, mas não tantos, e as cartas continuarem caras?
E você acha que isso faria mal ao formato? Porque, tipo assim, o Modern é um formato que as cartas são caras, mas ele tá ali, ele existe, ele funciona desse jeito. O Pauper, então, na sua opinião, ele não pode virar um segundo Modern. Tipo, é um formato sancionado, um formato com torneios importantes, mas um formato com decks caros. Eu acho que não, porque assim, querendo ou não, é só uma identidade do formato. E se você pensar, eu vou gastar R$ 1.500 para fazer um deck Pauper. Bom, por R$ 2.000, R$ 2.500 eu vou estar fazendo um deck Modern. Né? Então, assim, eu acho que você dá acesso, você dá a oportunidade do Pauper ser caro, favorece outros formatos que já têm essa característica. Então, por exemplo, a competitividade do Modern é muito maior que a do Pauper. Então, se os dois estiverem no mesmo preço, você vai jogar Modern, que você tem uma quantidade de jogadores muito maior, muito mais campeonatos. Então, eu acho que assim, ela tem que balancear isso para não deixar fugir muito. Claro, vai encarecer um pouco? Talvez. Mas ela precisa manter isso dentro de uma faixa para que não haja concorrência com outros formatos, né? Então, eu acho que vai acabar perdendo essa característica se simplesmente ela sancionar e largar, não ter esse controle. E então, eu acho que realmente pode ser um problema e nocivo para a comunidade. Entendi. Ainda dentro desse assunto dos reprints, a Wizard recentemente anunciou o Modern Horizons. Sempre que lança uma edição nesse patamar, ela acaba ajudando o Pauper. E como eles já anunciaram que a edição vai ter um foco em Limited, vai ser draftável, vai ter GP, a gente sabe que no Limited, a base do Limited são as cartas comuns. Porque o deck quase sempre ele tem 18, 15 cartas comuns, então eles têm que ter cartas comuns boas. Você, como jogador de Pauper, você tá ansioso pro lançamento dessa edição? Eu tô bastante, né? Eu acho que, como você comentou, essa questão do limitado favorece muito o Pauper, porque primeiro você pode ter reprints de cartas que já existem no Pauper, mas não são válidas no Modern, então isso também vai ajudar a sua pool de cartas, mas também podem trazer cartas novas, né? Que é uma das pegadas do Modern Horizons, cartas novas, mecânicas novas, a gente não sabe exatamente como é que vai ser. Então isso vai trazer conteúdo interessante, né, pro Pauper, talvez builds novas ou mecânicas diferentes que possam ter relevância no Pauper. Então assim, a gente está muito ansioso em relação a isso, eu acho que realmente vai ser um impacto legal e saudável pro Pauper, então eu quero muito ver o que vai vir por aí. Se você pessoalmente pudesse escolher uma carta para ver reprintada em Modern Horizons, boa pro Pauper, qual que você escolheria? Boa pro Pauper? Bom, Obliette, né, é a carta que mais a galera quer ver o reprint. Eu particularmente não acho que ela seja, né, a melhor opção, mas é uma opção que ajuda, né, o formato e que realmente pode trazer algo de útil para os jogadores hoje. Com certeza. E falando mais sobre a atenção que a Wizard deve dar ao formato agora no futuro, que eles estão vendo que realmente é um formato com público alto, com interesse grande. Você vê no futuro do Pauper, assim, banlists mais frequentes no formato? Eu acho que sim, né? O caso de bans, né? Há pouco tempo aí o Bedelver teve um acesso de raiva aí da galera, né? Com a entrada de foil agora em Ultimate Master. Então, assim, isso entrou mais em foco. Então, eu acho que é uma forma que a Wizards tem para poder lidar com o formato. Por exemplo, no caso, eu acho que não seria necessário, porque o formato já se regulou, nós já estamos há um mês aí, o formato já se equilibrando. Então, eu não acho que seja necessário, mas é uma realidade que a gente precisa conviver. A gente tem a questão do Pauper com a lista do MOL e a lista IRL, que são listas diferentes. Então, eventualmente, se a Wizard sancionar, talvez ela vá lançar tudo de uma vez e banindo aos poucos. Então, por exemplo, Rinto Toresh, Granada Goblin podem entrar no Pauper e depois ser banidos, né? Dependendo de como o fundamento das coisas. Então, eu acho que o ban é um artifício, uma ferramenta que a Wizards tem e que o jogador do Pauper precisa aprender a conviver com isso. Hoje a gente não convive muito bem, a gente teve bans aí que realmente deixaram o formato mais saudável, como Nuvem de Fadas e o Peregrine Drake, mas porque realmente estavam acabando com o formato. Mas esse eu acho que é um ponto que a gente vai ter que aprender a conviver com o funcionamento do Pauper, que espero eu que aconteça logo. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Porque vendo da visão da pessoa que não joga Pauper, que não tem
tem afinidade com o Pauper, e a partir do momento que o Pauper se torna competitiva, ela quer entrar no Pauper. Ela vai olhar o top 8 do MCQ, ela vai ver 8 decks diferentes no Pauper. Ela vai ver um formato aparentemente balanceado. Ela vai pensar, esse formato não precisa de ban, mas se você conversar com os jogadores do Pauper, você vai ver que a realidade é outra. Muitos deles imploram pelo ban do Gush, alguns querem ban do Prismatic Strands, talvez a pessoa queira banir a carta que ela odeia mais, pode ser. E eu acho que o maior problema do Pauper, assim, pra mim, do que eu conheço ele, são a quantidade de tempo que se leva pra terminar um jogo. Sempre que tem um deck de Tron envolvido, parece que o jogo fica interminável. E eu acho que se o Pauper realmente for sancionado, for um formato competitivo, a Wizard vai trabalhar nisso aí. Porque eles já mostraram com várias decisões que eles não gostam desse tipo de jogo. Eles baniram o Tampo, eles tiram essas cartas que atrasam o jogo. Sim. E o Tron do Pauper, ele realmente, não é talvez porque ele seja um deck muito bom, mas eu vejo como banir o Tron uma maneira de você diminuir o tempo das rodadas, porque é muito chato toda rodada, 5 turnos, toda rodada o jogador de Tron lá jogando 50 minutos, 55, 60 minutos. Isso é ruim para um torneio. Então eu acho que seria normal que isso acontecesse. Você acha que realmente é nessa linha aí, ou realmente tem uma carta que, nossa, não, essa carta aqui tem que sair? Eu concordo. Eu acho que o Pauper ele é um formato saudável. Por natureza, ele é saudável. Porém, você tem cartas que desequilibram. Você comentou de Gush, Prismatic Strange, são cartas difíceis de você lidar contra, né? Então, assim, você lidar... Free Spells, né? Skin Trips, o azul é muito forte no Pauper. Então, acaba que a galera tem esse hate contra algumas cartas. Mas você comentou do Tron, por exemplo. O Tron tem algumas variações, a que mais tem jogado é o Fog Tron, que usa o Rinoceronte, que pula a fase de combate, que são mecânicas que realmente a Wizards não quer mais. Mas outro ponto que eu vejo em relação ao tempo de rodada são, por exemplo, a experiência de jogadores. Isso é um ponto interessante. O Pauper vem se desenvolvendo e, consequentemente, os jogadores também têm se desenvolvendo. Então, assim, eu acho que tem que ser um casamento de coisas que precisa acontecer. Jogadores mais experientes jogando o formato, as coisas vão evoluir e você vai ter menos disso. Com relação às mecânicas, eu acho que um dos pontos problemáticos do Pauper, por exemplo, hoje os 3 decks que mais tem jogado é o Bedelver, as versões de Boros e Tron. São 3 decks de mid-range controle. O Bedelver talvez não, é um agro-tempo aí talvez, que tem essa pegada um pouquinho diferente. Mas como você falou, boa parte dos decks são para trás, né? Você segura o jogo, e isso realmente é um problema. Então, para mim, ao invés de você banir as coisas que atrasam o jogo, você precisa colocar coisas que acelerem o jogo. Então você pode inserir cartas ou mecânicas que favoreçam decks agro. Base de mana. A base de mana no Pauper é muito pobre, né? Você tem a Fat Land que a gente usa, Evolve Wilds, que é um problema. Você sempre tem lentes viradas. E para decks agro você precisa de decks de manas em pé. Então você precisa formas do turno 1 ao 4 entrar com manas de cores diferentes em pé, né? Então eu acho que muito mais do que banir, a Wizards precisa oferecer ferramentas para que você tenha arquétipos diferentes. Hoje, basicamente, o deck mais rápido que a gente tem é mid-range. Assim, competitivamente, claro, você tem elfos, você tem os Red Deck Wings, você tem alguns Stomps, mas, por exemplo, no Challenge dessa última semana teve um Stomp. Mas a gente devia fazer uns 8 ou 10 challenges que não tinha um deck desse tipo no top 8. Então, assim, eu acho que a Wizards precisa, ao sancionar o formato, pensar isso. Modern Horizons talvez possa ajudar a gente nesse sentido. Talvez ter algum ciclo de terrenos que possa favorecer o Pauper nessa questão dos agros, né? Então, o Gavin fez uma entrevista com o Professor falando sobre como a Wizards está desenvolvendo as novas coleções pensando no Pauper. Então, até as coleções do T2 hoje tem ali os seus 5% de cartas, né, de range de cartas que podem ser utilizadas no Pauper, né? Não que elas vão ser, mas as mecânicas elas são adaptadas para que sejam possíveis ser utilizadas no Pauper. Então eu vejo que a Wizards precisa desse desenvolvimento para melhorar o gameplay hoje do Pauper. E o que você falou de streaming, por exemplo, no MCQ, a galera viu no primeiro jogo um Tortured contra o Tron. É uma das matches mais impossíveis de você ver acabar.
né? Se eu tivesse tempo, com certeza iria para os 5 turnos e provavelmente empataria. Foi realmente interminável o jogo, foi interminável. Então, isso é um problema para o Pauper. E essa questão do que os outros jogadores veem, principalmente o pessoal de Modern, assiste e a galera fala, eu não quero jogar um formato desse. Com certeza. Por causa do tanto que se arrasta. Então, assim, esse é um pensamento que o jogador de Pauper precisa ter, precisa se desenvolver para evitar, né? O Juliano sabe bem, na loja lá a gente tinha um problema sério de empates. Eu já cheguei a participar do campeonato que eu empatei 3 partidas. É ridículo isso. Mas assim, eu acho que a gente precisa usar isso de uma forma para os jogadores se desenvolverem. A gente não pode apenas se ater nisso e achar que é assim o jogo. Não, o jogo não é assim. Mas eu acho que a Wizards precisa oferecer ferramentas para isso acontecer. Então tá meio que na mão da Wizards resolver esse problema da velocidade do formato. Eles precisam criar realmente cartas novas que possibilitem decks mais rápidos e não necessariamente simplesmente banir as cartas dos decks mais lentos. Mas seria legal então eles criarem cartas que possibilitem os decks mais rápidos. Até porque um deck mais rápido consegue ganhar de um deck mais lento. Isso no Magic é assim, sempre foi assim, legal. Mas o Modern Horizons talvez ele consiga fazer isso. Mas eu acho que talvez não. Se isso não acontecer, você imagina um Pauper Horizons assim no horizonte? Cara, é assim, o problema de você ter uma coleção voltada para o Pauper é a questão financeira, né? A gente sabe que, eu sempre falo isso, a Wizards é uma empresa e ela visa lucro. Então, assim, você fazer uma coleção, né, um set com questão de desenvolvimento, né, equipe para fazer isso, a logística, os valores envolvidos para você cobrar R$600 numa caixa, pode ser complicado, né, para os jogadores comprar isso, não para que a Wizards não possa fazer. Então, assim, eu vejo possibilidades de uma coleção que não necessariamente chame Pauper Horizons. Eu gostaria que tivesse algo do tipo, né? Eu acho que talvez Event Decks, por exemplo, ou agora no T2 também tem os Challenge Decks. Acho que é Challenge Decks. Challenger Decks. Que saem, né, com o final da rotação, saem alguns decks. Poderia ser feito coisas dessa forma. Então, você poderia lançar um Event Deck de Elfos, né? Poderia não ser um deck completo, mas, tipo assim, boa parte das cartas você colocaria pouca coisa, mas que você conseguiria pegar isso e participar de um campeonato IRL numa boa. Eu acho que seria mais parecido, talvez, com o Commander, por exemplo. Porque nos Event Decks ou nos Challenge Decks não tem carta nova. Mas os Commander, eles sempre traziam cartas novas pra ajudar o formato, pra consertar o formato, pra melhorar alguma coisinha. E eu acho que é o que o Pauper precisa. Daqueles detalhes, assim... Sabe, aquelas pinceladas, assim, dá ali, ajuda ali, faz aqui. Talvez talvez eles consigam fazer isso no Modern Horizons, talvez não. E se eles não fizerem, tomara que esteja no radar deles fazer algo parecido com o Commander. Cara, muito legal tudo que a gente falou aqui sobre o futuro do Pauper. Acho que deu pra galera ter uma boa ideia, assim, do que esperar. Você falou no início do vídeo sobre os seus trabalhos. Fala aí o que você está fazendo hoje em dia no Magic, que a galera quiser acompanhar um pouco mais, onde que ela tem que entrar, esse tipo de coisa. Bom, eu participo de 2 podcasts hoje, né, que é a principal mídia que eu consumo e que eu gosto de produzir, né? Eu tenho um podcast exclusivo de Pauper, né, que é o Pauper View, e participo também do podcast junto com o MP do Hack dos Cast, que aí é um podcast que fala de Magic em geral, notícias, semanalmente a gente está fazendo aí. Inclusive eu gostaria de dar uma notícia, o Juliano me permitiu, agora, né, em abril a gente vai ter o GP São Paulo e a gente conseguiu oficialmente um meet point, né, um local, né, pra gente falar, pra gente reunir os podcasts e interagir com o público. Bem legal, cara. Né? Então a gente vai ter um stand lá, a Fanny também vai participar, né, Fanny? E os Lorenautas vão estar lá, né? Então vai ser um ambiente bacana para a gente interagir com a galera. Gostaria que, né, quem vê esse vídeo vai lá, fala com a gente, vai ser um meio bacana. Então, assim, essa é uma mídia que é pouco explorada no Brasil, né? Pelo menos principalmente na área de Magic. Nas outras é um pouquinho mais, mas ainda acho que tem muito a crescer, então vai ser um espaço bacana. Bom, então do Pauper View a gente tem um podcast quinzenal aí, trazendo pessoas da comunidade, cobrindo alguns eventos, né? E a gente tem um blog também, eu vou deixar o link aqui tudo pro Juliano para ele colocar no vídeo também. E gostaria que vocês acompanhassem, né? Pudessem ver o que a gente fala de Pauper lá e divulgar isso aí também junto com a gente para que o Pauper seja um formato que continue crescendo
e assim a Wizards realmente concretar, solidificar o nosso formato aí como formato oficial. Esse é o nosso desejo atual. Bem legal, cara, bem legal. Agora, pra gente encerrar, cara, vou deixar uma pergunta pra você e você vai dizer ali, olhando pra câmera, conversando com o público mesmo, por que você que tá assistindo o vídeo deveria começar a jogar Pauper? Cara, eu vou citar 3 coisas que pra mim fazem muita diferença e que eu acho que, no geral, são necessárias para que um formato seja jogado por uma comunidade. Primeiro, a comunidade em si é uma comunidade engajada, ela sempre se ajuda. Hoje o formato sobrevive por causa da comunidade Pauper, né? Então, é uma comunidade saudável, eu acho que faz toda a diferença para um formato. A questão preço, né? A gente sabe que o Magic é um hobby e caro, né? Então, você ter um deck que não é rotacionado em valores aceitáveis é um ponto muito relevante para você entrar no formato, né? Então eu acho que hoje o Pauper pode ser um segundo formato de boa parte dos jogadores de Legacy, de T2 e de Modern. E eu acho que o terceiro é a relação custo-benefício do Pauper em relação à competitividade, o preço, como eu já falei, e a qualidade do jogo, né? Eu acho que você consegue explorar muita coisa, muitas mecânicas do Magic que hoje você não vê, né? Você vai jogar T2 hoje, a Wizards claramente tem diminuído o power level das cartas, da complexidade. Então eu acho que o Pauper oferece boa parte de tudo que o Magic já ofereceu para os seus jogadores. Então, para mim, são 3 pontos muito relevantes aí e que a gente pode considerar isso como um convite para você jogar Pauper. Eli, muito obrigado pela presença, cara. Valeu mesmo. Galera, esse foi o vídeo sobre o futuro do Pauper e o que esperar do Pauper. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Valeu.